Olá, seja bem-vindo a mais uma sala secreta da termografia. Meu nome é Franciele Demenech, eu sou fisioterapeuta e especialista em termografia. Esse é o nosso encontro semanal, ao vivo, que acontece todas as segundas, ao 12h30, tá? No qual nós discutimos, nós abordamos, nós conversamos sobre o uso da termografia na área da saúde. E hoje trazemos para vocês um tema muito interessante, um tema crescente, em voga, que não tem mais como voltar atrás, vamos dizer assim, tá? E hoje eu tenho um convidado especial, que é o Dr. Carlos Dalmaso Neto, tá? Ele que é médico, especialista em termografia, em dor e que tem um mestrado em engenharia térmica pela Federal do Paraná. Então, seja bem-vindo, Carlos. Né? Você que normalmente Mui- está aí atrás dos bastidores, mas hoje eu falei, não, Carlos, vamos participar. Seja bem-vindo, Hoje, Carlos. hoje eu tô aqui na jornada dupla, apertando os botões e participando. Isso, excelente. E o tema de hoje é termografia e inteligência artificial. O futuro da saúde está mais perto do que você imagina, tá? Bem, farei uma breve introdução aqui sobre o que é inteligência artificial, porque quando a gente fala de inteligência artificial, nos vem provavelmente à mente o uso do quê? Do que a maioria utiliza, o chat GPT, né? Mas assim, a inteligência artificial, ela teve um boom do tipo, ó, ou você começa a usar ou você vai usar. Em algum momento você vai usar. O que é isso, né? Então essa coisa veio e acelerou muito, né? Vamos dizer assim, foi um apertar o acelerador com tudo. E aí, peraí, esse tanto de informação, como é que a gente vai digerir tudo isso? Como é que a gente vai organizar tudo isso? E para que eu vou poder usar isso, né, na área da saúde e, obviamente, aqui como tema dessa sala secreta, com a termografia infravermelha. Então, eu vou fazer uma breve explicação aqui do que é inteligência artificial, tá? E aí o Carlos, se quiser, pode fazer algum adendo, enfim, fica bem à vontade. E aí a gente vai bater um papo sobre isso, né? Então, o que é inteligência artificial? Vamos imaginar aqui o cérebro humano, né? Ele aprende com o tempo, reconhece padrões e é capaz de tomar decisões, né? E a inteligência artificial ela faz algo parecido com isso, só que dentro, obviamente, de um computador. Então, ela aprende com dados como imagens, números e textos e usa esse aprendizado para pensar e ajudar a resolver problemas, tá? E onde que a termografia se encaixa aí na inteligência artificial? Então, a termografia infravermelha é uma tecnologia, né, um método, né, que capta a radiação que nós emitimos através da pele e transforma em dados de temperatura. Então, a câmera, nós utilizamos uma câmera específica que capta essa radiação, capta o calor e transforma em dados de temperatura, né, através daquela imagem térmica, muitos chamam de foto, né? Então, a foto térmica que vai mostrar ali onde a temperatura da pele está mais quente ou mais fria. E essas imagens ajudam a identificar alterações que podem indicar problemas de saúde, como a má circulação, processos inflamatórios, disfunções do sistema nervoso, etc, etc, etc. E aí eu vou perguntar para o Carlos. Carlos, como que a gente pode linkar, né, a, a inteligência artificial com a termografia? Então, inteligência artificial, primeiro deixa eu botar o bode na sala para depois tirar. Muito do que a gente chama de inteligência artificial é termo de marketing e não algo científico, algo que a gente utiliza. Porque o que a gente utiliza hoje são algoritmos que fazem predição, como você falou. Desde que o homem começou a pensar, ele quer adivinhar o futuro. Tínhamos os oráculos, adivinhações, jogar ossinho de galinha, búzios, estrelas. E culminamos com essa novidade, que não é tão nova assim, que são algoritmos que conseguem predizer resultados. Antes do hype do chat GPT, a gente já tinha isso acontecendo na nossa vida. Todo mundo lembra de como que eram os algoritmos que ainda hoje existem em redes sociais.
que definem o que você quer ou não assistir, quer ler ou ver. Netflix, Amazon utilizam seus algoritmos de predição para descobrir o nosso gosto. E antes disso, a gente tem estratégias de predição de comportamento que determinariam que se você compra uma coisa, provavelmente você vai comprar outra. Um caso muito famoso do início aí da Amazon foi eles mandarem propaganda de fralda para uma menina de 17, 18 anos que o pai ficou indignado nos Estados Unidos, que onde já se viu achar que a menininha dele estava grávida, e ela estava. Não porque ela comprou um teste de gravidez, porque ela fez uma pesquisa sobre sintomas de gravidez, o algoritmo da Google pegou isso, eles captaram e fizeram a propaganda da fralda, porque uma hora ela vai precisar. E a inteligência artificial atualmente é isso, ela pega dados e prediz um resultado. Como que a gente utiliza isso na termografia? Se eu tenho um conjunto de dados, seja ele texto, bancos de dados ou imagens, que é o que a gente utiliza muito, eu consigo ter um certo padrão de achados, um certo padrão de temperaturas, um certo padrão de distribuição de temperatura que podem estar ou não relacionados com diversas condições. E à medida que a gente ensina esse algoritmo a predizer que determinadas situações presentes serão compatíveis com determinado diagnóstico, a gente utiliza para o diagnóstico em si. Então, resumindo, na termografia a gente consegue predizer muitos resultados, muitos diagnósticos, simplesmente analisando padrões de imagem. Igualzinho a gente faz no exame da inteligência humana e não artificial. Isso. Então, o que o Carlos também quis dizer, e trazendo para a termografia, né? Vou trazer um exemplo aqui. Então, vamos supor que a gente tem 100 imagens de pés saudáveis e 100 de pés com problemas, tá? E normalmente um pé com problema, eu digo aqui, uma neuropatia, enfim. O que que a inteligência artificial pode realizar com isso? Ela vai estudar todas essas imagens, vai aprender a diferença entre um pé saudável e um com uma doença, e depois, quando você, vamos dizer assim, rodar uma imagem ali, essa inteligência vai analisar e vai dizer: opa, esse pé parece estar com neuropatia, tá? E aí o que acontece é que essas inteligências estão sendo treinadas para, obviamente, aumentar a sua precisão, Você quer um exemplo né? prático disso, Fran? Hum, Imagem de sola do pé para radiculopatia. Se eu tenho um delta maior do que 3 entre os calcanhares, possivelmente eu tenho uma radiculopatia de S1. É o mais simples que a gente pode pensar numa termografia. O algoritmo olha aquela imagem, calcula o delta e fala: isso aqui possivelmente é um S1. E veja, mudanças que a gente precisa botar uma ROI, a gente precisa calcular, fazer o raciocínio, ela consegue predizer muito mais rapidamente do que a gente e com muito mais assertividade. isso, até isso que o Carlos está nos referindo, igual saiu um artigo recentemente, no qual a precisão da inteligência artificial para identificar uma neuropatia, no caso aí, uma neuropatia secundária à diabetes, né, decorrente de diabetes, foi de 95% de assertividade, tá? E aí, Carlos, uma pergunta que eu gostaria de fazer para você é: você acredita que num futuro breve, né, a inteligência, essas precisões, enfim, a predição disso vai ser, vai substituir até às vezes um profissional? E essa é a grande dúvida do profissional da saúde, né? Ah, o diagnóstico está sendo mais preciso ou não? Vai substituir o profissional da saúde ou não? Porque a gente já viu que estão realizando testes no qual a inteligência faz o laudo de ultrassom, de imagens de ultrassom, Sim. porque isso é uma grande discussão que tem, que é, o exame de ultrassom, eu tenho aqui dois laudos realizados por profissionais diferentes e o texto não bate às vezes, né? O diagnóstico não bate, Uhum. um veio mais detalhado, outro não. E eles já mostraram que a inteligência já está realizando esse laudo, né? Então, o que que você acha? Qual que é o caminho aí? No mínimo, quem não se adaptar vai ser engolido pela tecnologia, sim. Antes da invenção do ábaco, a gente utilizava os dedos para fazer conta. Meu filho está aprendendo matemática agora e utiliza os dedos. Daqui a pouquinho ele vai pegar um ábaco. Depois disso, a gente começou a ter outros métodos de conta. Combinamos com a calculadora que ia acabar com a matemática, ninguém mais ia precisar fazer conta. Calculadoras científicas, calculadoras financeiras e tá tudo aí.
calculador evoluiu para o computador, que faz conta, mas ninguém mais vai precisar fazer conta. E a gente continua fazendo conta. É claro que no dia a dia, quem não trabalha com matemática básica, não vai fazer uma soma de cabeça. Vai abrir um calculador e faz. Agora, o raciocínio matemático para utilizar a ferramenta é imprescindível. Na termografia e na medicina, na saúde em geral, você entender processos, entender fisiologia e entender como funciona a ferramenta, aí sim você vai conseguir utilizar bem. Se você não entender, não utilizar a inteligência artificial para te ajudar nos diagnósticos, você vai ser engolido, as máquinas vão fazer o teu trabalho, e como a maior parte dos entusiastas de IA falam hoje, você não vai ser substituído pela tecnologia, pela inteligência artificial. Você vai ser substituído pelo profissional que usa muito bem a inteligência artificial. Pressões econômicas estão querendo substituir os processos humanos, é claro, mas em algum momento será, claro, com certeza, né? A gente não precisa mais de ninguém apagando lampião na rua. A gente tem poste que liga automaticamente. Então, sim, muitas coisas serão substituídas. Mas o raciocínio clínico, o raciocínio humano, isso não vai mudar, não. Pelo menos é o que eu acredito. Bem, e Carlos, eu quero trazer também aqui para o pessoal, porque teve uma. Saiu hoje, saiu nas notícias da FAPESP, né? Que no começo de maio teve a edição do German Brazilian Dialogue on Science, tá? E aí tava a Christiane Wuppen, que ela é diretora do Center for Life Ethics da Universidade de Bonn, na Alemanha. E ela veio discutir justamente sobre a inteligência artificial, tá? Na área da saúde. E aí eu vou parafrasear ela aqui, tá? Porque eu achei bem interessante trazer justamente para esse tema da sala secreta, que ela colocou assim, ó. A questão com a inteligência artificial vai além de ela ser boa ou má. É uma tecnologia que está moldando o mundo que vivemos e precisamos encontrar um caminho do meio que nos permita avançar e viver bem. Tá? Essa foi a frase dela nesse evento, né, aqui em São Paulo. E aí, vendo a discussão que ela trouxe, é a questão do a predição. O quão a predição pode ser boa ou ruim para o paciente? E aí, Carlos, não que eu queira te colocar na fogueira, mas qual seria a sua visão sobre essa questão da predição para o paciente? Que isso é uma coisa que também, que dentro da área da saúde, é bem questionável, e sempre, uma questão, vamos dizer assim, até polêmica, né, a gente discutir. Eu quero predizer que ele vai ter uma doença, mas eu vou aumentar a sobrevida dele? Ou eu vou Uhum. gerar apenas uma angústia para esse paciente? Né? É um A tema gente, delicado. a gente vive isso hoje com PSA. Homens acima de 55 anos devem dosar PSA? Homens acima de 55 anos devem fazer toque retal seriado, assim como a mulher faz o toque vaginal? Os últimos trabalhos mostram que não. Você pode pegar um PSA alterado a partir de 45 anos, que vai te dar um câncer de próstata, sei lá, quando eu tiver 70, 75, em que possivelmente eu teria outras doenças que podem me atacar. Doença cardíaca, que é o que mais mata. Posso ter outro câncer, câncer de cólon, que é muito mais prevalente. Meu caso específico, meu avô e meu pai morreram com câncer de cólon. Se eu tiver um PSA alterado, eu vou me preocupar mais com próstata ou com câncer de cólon? Sendo que eu tenho que fazer o rastreio. Aí eu pego uma IA que vai pegar os meus dados, histórico familiar, minha idade, meus hábitos de vida, um PSA alterado e ele vai me indicar uma cirurgia. Ué, mas ele não vai ter câncer? Opera essa próstata logo. Aí entra aquilo que eu estava falando, esse olhar humano, esse olhar criterioso que ainda não pode ser replicado pela máquina. Isso é uma coisa que a gente tem que ter. Predição pode ser feita e vai trazer muitos detalhes para esse tratamento, mas não pode ser a única coisa que a gente utiliza. Um outro exemplo, Angelina Jolie, que teve a mastectomia bilateral radical no início do século, eu não lembro direitinho quando é que foi a data, e fez uma onda de mastectomias no Brasil e no mundo por causa dela. Será que ela tinha chance de ter câncer mesmo? Agora, se ela tivesse um câncer, provavelmente seria um câncer muito invasivo, pelos oncogenes que ela tem. E aí a gente fica, se eu tiver os oncogenes positivos, terei câncer? Se eu tiver é ruim, então logo faça a cirurgia agora ou não? Mais uma predição complicada. Veja que é muito simples, né? Se eu pego febre
batimento cardíaco elevado, dor de garganta, nariz escorrendo, logo gripe. Fácil. Doenças mais complexas, não. Existe um outro problema também, Fran, que a gente dificilmente discute, que são as relações espúrias. A gente sabe que quanto mais aumenta os filmes da Disney, acho que mais aumenta a taxa de suicídio na Europa. As pessoas se matam por causa dos filmes da Disney? Não. Ou matam, né? Não sei. Mas existe uma correlação aqui. Não, existe A uma. correlação não indica causalidade, né? Não existe causalidade. Assim como eu sei que tem uma correlação entre filmes do Nicolas Cage e incêndios nas florestas americanas. Tem um site, Spurious Correlation, que mostra esses dados. Então imagina, eu estou aqui pegando os dados de filmes do Nicolas Cage e dou um alerta para um Sistema Nacional de Incêndios. Não, isso não existe. Ou existe, eu não sei, isso tem que ser pesquisado. A inteligência artificial não traz isso para gente. Isso tem que ser cuidado mesmo. Voltando à predição, no momento em que eu consigo ter predições que podem se correlacionar com o bem-estar e qualidade de vida do paciente, aí sim. Vou predizer que essa paciente terá uma tireoidopatia com uma termografia analisada por IA, ok. Tratamento tem que ser visto para isso. Hormonal, cirúrgico, não sei. Agora, faço uma termografia e vejo, sei lá, risco de infecção de pele atrás do joelho. O que que isso muda nesse paciente? Não, um paciente cirúrgico, não um paciente que está tendo pressão ali. Então isso tem que ser sempre visto mesmo. Sim, e viu, Carlos, é interessante que ela deu um exemplo, vou dar o exemplo aqui da Open nesse evento, que ela indicou assim que uma pessoa que sai de casa, né, e que esquece a chave, por acaso, ela pode pensar que isso aconteceu porque, enfim, ocasional, que ela não dormiu bem, enfim, não tá descansada, tá estressada no trabalho, enfim. Mas já alguém que sabia do risco elevado de desenvolver Alzheimer, por exemplo, o que que essa pessoa vai pensar? Será que esse esquecimento já é um sinal da doença? Né? E Uhum. aí teve um estudo conduzido pelo grupo dela que perguntou para 126 pessoas que buscaram ajuda pela primeira vez, né, nos centros de detecção precoce na Alemanha. Se elas desejavam identificar o risco de apresentar o transtorno mental, sim ou não. E 40%, 49% responderam que sim. E 35% que não. E aí, né, ela traz que a questão é como que a pessoa vai viver com essa informação, né? Então, quase metade queriam saber, óbvio, aí a gente também está lidando com algo, né, uma disfunção, né, um transtorno mental aí que atormenta, que, enfim, boa parte da população desenvolve, né? E a Uhum. gente sabe que é um declínio na qualidade de vida, enfim. Mas vamos dizer assim, e saber que eu tenho essa predição, né, de poder ter uma doença dessa. Então, a gente viu que quase um terço dos pacientes, se eu pegar 100 pessoas, praticamente 33 não queriam saber dessa predição, né? Então, e aí vai caber a nós, por exemplo, se eu tiver uma inteligência artificial para detectar algo, eu vou comunicar esse paciente, né? E como que vai ser Uhum. a reação desse paciente? Pensa que nesse caso, né, o que que a pessoa vai saber, o que que a pessoa vai fazer sabendo que tem uma predisposição ao Alzheimer? Vai comer alguma coisa? Vai tomar algum remédio? Vai fazer palavra cruzada? Não temos nenhuma evidência de coisas que possam melhorar. A gente tem evidências de coisas que melhoram a memória, não necessariamente Alzheimer. Uma das grandes discussões de testes genéticos para toda a população é isso. Você faz um esfregaço da tua boca, manda para o 23andMe, que faliu, quebrou há pouco tempo, e ele manda para você um relatório que você tem ascendência judaica Ashkenazi, você tem o gene do Alzheimer e você tem, sei lá, ascendência negra. Pega um branquelo igual eu e tem uma ascendência negra alta, inclusive. Faz o que com essa informação? Conta, né? Ah, legal, eu tenho ascendência tal. Porque você não tem ações para serem tomadas. Agora, se eu faço a predição de um risco cardíaco num paciente, com vários fatores, dados demográficos, hábitos de vida, um teste endotelial, um eletrocardiograma, e eu predigo, faço a predição. Acho que predizo não existe, né? Predigo, será? Faço a predição de que ele terá um infarto em pouco tempo,
com uma precisão maior do que, sei lá, um estudo de Framingham, por exemplo, em que eu possa fazer ações agora que vão aumentar a expectativa de vida dele, aí sim, isso vale a pena. Concorda comigo que provavelmente muito mais que 40% das pessoas vão querer o seu risco cardiológico nos próximos 10 anos, né? Eu também concordo que aí depende do risco, o risco de ter qual doença, que eu poderia, qual intervenção eu poderia realizar. Outro exemplo, eu estava lendo que a cada 20 segundos, uma pessoa no mundo sofre uma amputação decorrente da neuropatia periférica do diabetes, secundário diabetes. Será que eu não ia querer, se tivesse essa predição de que tem um fator aí para desenvolver essa neuropatia? Então, Uhum. gente, a cada 20 segundos, uma pessoa no mundo tem uma amputação Se a decorrente gente for da pensar, neuropatia. se a gente for pensar que provavelmente a partir dos 20 anos, essa pessoa já tem alguma desglicemia no mínimo grau, mas que já pode estar começando a ter uma neuropatia periférica simples, pequenininha, que às vezes a gente consegue pegar numa quebra de gradiente distal. Às vezes a pessoa pode ter uma desglicemia em alguns momentos. Ele come, a glicemia vai para 200 e 10 minutos depois não vai, mas o suficiente para fazer uma retinopatia mínima, em que ele não vê nada, só cansa a vista dele. Talvez tenha que usar um óculos e daqui 30 anos, amputação porque não cuidou. Daqui 30 anos, uma lesão renal, uma lesão na vista. Isso são coisas que a gente tem que ver mesmo. E é difícil a gente conseguir tomar decisão assim. E é por isso que a gente não vai ser substituído tão fácil. E, Carlos, para a gente direcionar aqui para uma reta final da conversa, o que você acha que seria o meio termo entre a inteligência artificial? Porque a UPenn veio discutir justamente isso, né? Para os pesquisadores terem cautela, tentar buscar um meio termo aí. O que você acha, a opinião do Carlos, sobre o meio termo entre a inteligência artificial e os dados de termografia? Acho que aqui a gente entra naquele clichê do bom senso, né? Tem que ter bom senso. 100% inteligência artificial, neste momento, com a tecnologia que nós temos e do que a gente tem de previsão de tecnologia para os próximos 50 anos, não dá para fazer sozinho. Só ela não dá. Ela vai te fazer uma predição fria, uma predição que não vai estar correlacionada com a realidade, seja a realidade objetiva ou subjetiva. Mas vamos supor que processamento não seja um problema, que a gente tenha capacidade infinita de dados e computacional e tudo mais. Ainda assim, a gente não pode se fiar 100%, utilizar a calculadora para todas as contas. Não é matemática. Aqui a gente está falando de dados que vão modificar a vida de pessoas, que vão modificar a vida de grupos populacionais. Em última análise, modificar a vida de um planeta inteiro. Daqui milênios, de planetas inteiros. Então, a gente tem que se fiar, inclusive, no que os nossos escritores de ficção científica sempre escrevem. Cuidado com essas coisas, a gente tem que sempre chegar nesse meio termo. Então, utiliza a tecnologia, pega esses dados, a predição é muito importante, organização de dados, que hoje um modelo de linguagem pode te ajudar muito com isso, e pensa como um ser humano pensaria. Vamos sempre lembrar, uma máquina não tem desejo, uma máquina não quer nada para o futuro dela. Ela simplesmente calcula. No momento em que a amputação se faz necessária, será que a melhor coisa para esse paciente é depender do momento de vida dele? Ah, não, tem que fazer e acabou. Beleza. Ah, não, talvez ele consiga ficar mais 6 meses com o membro e aí amputar. Poxa vida. No leito de morte, eu falo para você, você pode ter mais 10 minutos de vida. Você não quer? Não importa o que você quer fazer, é só simplesmente ficar olhando para o teto. Mas você quer ter. Isso são coisas que a máquina, até o que a gente tem de conhecimento de hoje e de futuro, não vai ter. Então, o caminho do meio é isso. Utilizar com cuidado, não só pegando os dados, mas sim todo o contexto, que é algo que a máquina não faz. Excelente, Carlos. Eu concordo com você nesse caminho do encontrar o meio termo, né? Acho que também é muito importante o pessoal ter essa noção de a cautela, entender que a inteligência artificial não vai te responder tudo, ainda mais na área da saúde, né? Que vai ter que existir sempre aquela parte, um ser humano.
de frente com outro ser humano, esse entendimento, né, dos desejos do paciente, as angústias do paciente, né? Eu acho que você conseguindo manter um equilíbrio aí entre essas partes é um caminho que eu vejo aí que será excelente do uso da inteligência artificial, não só na área da saúde, como a gente traz aqui para a sala secreta, o uso da termografia com a inteligência artificial, tá? Bem, Carlos, então hoje eu gostaria de agradecer. Ele aceitou o convite. Às vezes eu puxo ele, vem pra frente, Carlos, vem cá, participa comigo, sai um pouco aí da sombra, tá? É sempre um prazer conversar com ele, né? Enfim, eu digo, uma mente brilhante que precisa aparecer. Tem uns raciocínios que nos fazem pensar fora da caixa, que eu acho que isso é sensacional, assim, tá? Quero agradecer aí a presença do pessoal que está nos assistindo ao vivo também. Obrigada aí, Renata. Grande beijo para você e para todos os mineiros aí que estão nos acompanhando. Um abraço aí também para Lara, enfim. O Kleber sempre nos acompanhando. Simone está aqui conosco hoje. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a presença de todos. Quem não conseguiu nos acompanhar ao vivo, lembrando que o vídeo depois fica disponível no nosso canal no YouTube, @Termosaúde, tá? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, né? Assim você recebe as notificações toda vez que nós disponibilizamos um novo vídeo, tá? E na semana que vem, vou trazer para vocês um artigo sobre o uso da inteligência artificial para predição das neuropatias periféricas em pacientes diabéticos, tá bem? Então, até breve e nos vemos. Abraços.